Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Moda é Flow Podcast. E hoje eu já adianto, tá? Promessa de papo foda, né, Will? Até em homenagem ao nosso antigo name rights, né? Moda é Flow, cara. Nós temos uma convidada hoje muito especial, tá? Já vou adiantar aqui, nós vamos conversar sobre esse encontro de gerações, né? Afinal, isso é problema ou é solução? Eu tava vendo aqui, Will, olha o tanto de geração aqui que você faz uma pesquisa, fala de baby boomers, geração X, geração Y ou millennials, geração Z, que teoricamente é a que hoje está mais quente no mercado, né? Tem a Alpha, que já são os nascidos aí a partir de 2010, tá? E já se fala de uma geração beta, que são os que vão nascer a partir de 2025, que é uma geração que já vai ser nativa da inteligência artificial. Olha que doido, né? Então aqui hoje nossa ideia é fazer essa provocação, né? Como que essa geração convivem juntos e o melhor, como que você, independente da sua geração, aprende a lidar com as demais para que você tenha performance no seu negócio, na sua marca. Se você, por exemplo, hoje é um profissional do mercado também, como que você se destaca, como que você se encaixa nas empresas como um todo, tá? Então, assim, promessa de um papo aqui incrível. A gente já tá conversando aqui na prévia aqui. Dá uma chapadazinha, Brandão, aí na galera, dá, ó. A gente tá conversando aqui na prévia aqui com a nossa colega aqui, Monara. Ou seja, já teve um podcast antes do podcast. Então, quando não tem isso, galera, é sinal que hoje vai ser bom demais. Também queria te falar que o nosso podcast é um dos conteúdos que a gente gera aqui no nosso canal. Além dele, nós temos 2 MQP Talks por semana, onde a gente fala sobre conteúdos, curiosidades sobre a moda, tá? Num contexto geral, a turma tá gostando demais. E também quero deixar o convite para você, já aqui de antemão. Olha esse QR Code aqui, ó. É da nossa comunidade, né? MQP Comunidade. Eu vou falar um pouquinho sobre ela ao longo do nosso episódio também, mas já aponta teu celular para o QR Code ou clica aqui no link que vai estar aqui abaixo na nossa descrição, que eu quero que você venha fazer parte desse ecossistema que já passa de 500 empresários. Quando a gente começou tinha uns 200, 300, já passaram de 500, estamos quase chegando a 600 aí. E o papo tá rolando, viu, Tá bicho? muito legal, falando todo dia sobre os desafios da gestão das marcas de moda. Então, contexto feito, segue, compartilha, @modeflow aqui no YouTube, Spotify, Instagram e TikTok. Temos que alimentar o TikTok, né, cara? Nós temos que ser Modernex na geração Y, não, Z, né? Geração Z. Temos que se comunicar com todos, tá, galera? Então sejam bem-vindos aqui. Will, eu já fiz, né, uma introdução até relativamente longa, mais do que eu geralmente faço. Mas fala pra. Primeiro, né, cara? Tamo junto, né, no episódio. E apresenta pra gente aqui quem é que tá com a gente hoje, cara. Cara, o papo, o pré-podcast já deu o que falar aqui. A gente já conversou muito, né? Quem tá com a gente hoje é a Monara Salles, a mãe da Maria Estep, psicóloga, consultora de inovação da Fé Comércio Ceará e consultora de RH da BS Innovation, head da Evoé Gestão RH, consultoria especializada em recrutamento, desenvolvimento e gestão de talentos. Monara, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, né? É uma honra, né, estar aqui com vocês. Adorei o convite e também gostei muito, né, do nosso pré-podcast, né? Espero que eu possa contribuir. Ah, show de bola. Demais. Cara, eu queria já começar, Monara, assim. Eu até separei aqui algumas perguntinhas. Eu vou quebrar o protocolo aqui, porque a gente conversou, a gente esquentou muito aqui antes, até para poder a gente trazer um drive diferente que a gente estava conversando aqui, para depois voltar, né, para que a galera participe. Além da geração, antes da gente estar no tema central, né, eu vejo que hoje existe as empresas ditas convencionais do mercado e nós temos esse novo modelo de negócio que são as startups, né? Inclusive, muitas marcas de moda hoje, elas são desenvolvidas e encaradas como startups, né? Eu queria saber o seguinte, o que é que você acha que é a grande diferença, né, na gestão do RH, nas contratações ou no mindset dos empresários das empresas convencionais e dessas empresas mais startups, né? Vamos dizer, nesse conceito, né? O que é que você vê de diferente? O maior diferencial é que a startup ela traz uma pegada muito mais inovadora e muito mais com foco no bem-estar e gestão de pessoa. Por outro lado, ela também tem um foco de muita produtividade, porque elas trabalham com escala. Então, para que eu consiga até cobrar dos meus funcionários um retorno rápido, porque uma das características da startup é errar rápido e consertar.
eu tenho que dar esse bem-estar para eles, eu tenho que oferecer um ambiente mais disruptivo, um ambiente mais inovador, um ambiente também onde a hierarquia ela seja algo mais horizontal. Eu não precise de tantas hierarquias até chegar no dono ou no CEO para sugerir algo. Quando eu falo de um RH mais tradicional, muitas vezes eu falo no RH mais focado em processos do que pessoas. Né? É aquele RH que por muito tempo ele foi conhecido como departamento pessoal. Né? Então, quando você fala de RH tradicional, aquele RH que faz o recrutamento e seleção, mas ele não entende que o recrutamento e seleção ele só tem um resultado quando ele é um recrutamento focado na cultura e no comportamento. Quando eu falo de um subsistema, né, de gestão de pessoas, eu só falo de aumentar salário e benefício, mas eu não falo do bem-estar. Eu não falo do que a minha empresa pode trazer como um benchmark, né, que está acontecendo no mercado para dentro. Então, é muitas vezes um RH que ele não está atualizado com a linguagem nova. Eu falo isso porque eu fui entrevistar uma pessoa na semana passada para uma vaga de coordenação de RH para uma startup, e eu conversando com as candidatas, era uma linguagem muito arcaica, que hoje não está se utilizando. Mas isso por parte das candidatas? Das candidatas. As candidatas estavam com papo muito arcaico, não parecia que estavam atualizado, não sabia o que era um fit cultural, não falava sobre valores, não falava sobre employee brand, então ela não trazia linguagens modernas, porque é muito caracterizado. Mas só uma coisa, você está falando das candidatas para o próprio RH, né? Isso, para o próprio RH, gente, perdão, se eu não fui clara. Então, o que eu quis falar das candidatas era para uma vaga de uma startup, eu entrevistei umas candidatas, né, para uma vaga lá, né, para essa empresa X, só que elas não traziam um RH mais inovador e mais moderno. Entendi. Traziam um RH muito mais tradicional, focado em processos e em departamento pessoal do que em pessoas, do que em negócios e estratégia. Entendi. Ei, Monara, e dentro desse contexto, né, a gente está falando sobre empresas que são em dois perfis de empresa. Hoje, quando a gente olha para a startup, né, a gente está falando sobre essa linguagem mais moderna, veloz, quais são as principais skills para um candidato fazer parte de uma equipe dentro de uma startup, por exemplo? Hoje, o que tu denomina aí como principal skill? Assim, eu posso te dizer até algumas, né, mas foco no resultado e uma visão e aprendizagem contínua. Porque startup, não só startup, mas empresas de tecnologia que não são mais startups, né, já saíram desse segmento, elas têm uma velocidade muito rápida de mudança de ações, de mudanças de rotas, de mudança até mesmo, às vezes, da própria visão da empresa de futuro. E se não for pessoas que tenham aprendizagem contínua e que não tenham foco no resultado, dificilmente elas vão conseguir se manter nesse mercado. Então, toda hora surge algo novo, né? Exemplo, eu estava um dia desse, uma linguagem de programação mais utilizada era um desenvolvedor Java. Hoje a gente está atrás de pessoas que entendam de nuvem, né? Que entendam de IA. Né? Então, são coisas que mudam a todo tempo. Até mesmo você que trabalha com seleção em tecnologia, se você não estiver conectada, você não consegue ser assertiva nos seus processos. Mas... Tá, assim, eu já vou entrar logo, né? Você falou da startup, assim. Acho legal, Monara, 2 pontos aqui, tá? E aí a gente vai mergulhando na medida que o papo for aqui fluindo, né? Primeiro, na tua jornada mesmo, como Evo RH, que a gente falou muito pouco, né, da tua empresa, né? Eu acho que é legal você contar um pouquinho da tua história. Eu falo muito de startup porque hoje parte dos teus clientes também estão muito nesse drive, ao ponto que você conseguiu ali uma conexão muito legal, né? E sempre te perguntam sobre, pô, como é que é trabalhar com Primo Rico, né? Que hoje é uma das grandes referências nesse mundo digital, de infoprodutores, e eu acho que o próprio Primo Rico hoje rompeu uma série de barreiras, porque ele vem do tradicional, do mercado financeiro, né? Que é uma coisa bem tradicional, um mercado tradicional em todos os sentidos, né? E aí existe essa revolução, ele fez parte desse movimento. Então, como é que é trabalhar com o Primo Rico? E falar também um pouquinho mais sobre como é que funciona a própria Evoé, né? Que você falou de, você estava recrutando RH. Afinal, a Evoé, ela entra como um parceiro da empresa para formar um RH, ou ele entra nessa parte mais estratégica do negócio? Como é que é essa relação? E assim, eu sei que é uma pergunta longa, eu estou bem longo hoje nas minhas colocações, né? Mas assim...
tô levantando a bola para você aqui, né? Assim, pensa que aqui do lado de cá também tem muitos pequenos empreendedores, né? Pessoas que estão começando, né? Em que momento o cara começa de fato a se preocupar com o RH, entende? Entendo, perfeita. Bom, gente, a Evoer Gestão em RH, tá? É uma consultoria que está no mercado já há 5 anos e o nosso foco hoje é conectar empresas e pessoas, como também desenvolver esses talentos através de subsistemas, né, de recursos humanos. Então, hoje, nós atendemos grandes empresas a pequenas empresas também. Monara, mas qual é o momento que eu preciso olhar? Eu preciso de um RH. Gente, a partir de 10 funcionários. Por quê? Eu digo que para você construir uma casa, tu tem que ter um alicerce forte, tu tem que ter uma base forte. Se quando você está com poucos funcionários, você não estrutura o teu processo, né? Não estrutura o teu setor de gestão de pessoas, quando você crescer muito, você vai crescer muito desorganizado. E para você disseminar a cultura da tua empresa, o que é a cultura da sua empresa, a visão sua, quanto dono, vai ser muito mais difícil, né? Então, hoje, eu atendo empresas, exemplo, lá do Primo Rico, do Thiago Nigro, nós cuidamos do processo, né? Somos parceiros no processo de recrutamento e seleção. Tem empresas que nós implantamos o RH, tem outras empresas que eles terceirizam o RH conosco. Então, cada cliente ele tem sua particularidade. E quanto consultoria, nós indicamos o melhor serviço. Eu não quero vender por vender. Eu quero realmente que nós possamos construir uma jornada de parceria. E quando você falou do Thiago Nigro, realmente ele veio de uma... eu posso dizer que ainda essa chave todos os dias, né, muda um pouco, porque dentro do Primo Rico existe vários CNPJs diferentes. E esses CNPJs, uns são startups para conseguir, né, colocar uma pegada de jovens, né, mais um pouco disruptivo, mais inovadores. Aí tem CNPJ que atende aquele público, né, de investidores, que são pessoas mais tradicionais. Aí tem outro braço deles, que é um MBA. Então, assim, como é que eu consigo vender o meu produto e atender todo mundo? Sendo que é impossível eu, quanto empreendedor, atender todo mundo. Então, que público eu quero atender? Então, estrategicamente, eles fizeram isso. Eu vou ter a minha marca, o Primo Rico, né, o Grupo Primo, que se chama, e dentro do Grupo Primo, ele criou várias vertentes, o Grão, o Portfel, a Finclays, o MBA, porque aí ele conseguiu fazer para cada CNPJ um atendimento diferente. Então, eu atendo tanto a pessoas, né, mais tradicionais, né, que são acostumadas com aquele atendimento padrão, aquele atendimento mais sério, como também eu atendo investidores mais inovadores, mais jovens, que Ou também seja, gostam desse você tem um produto para cada, vou dizer segmento não, para cada perfil de cliente, vamos dizer assim, né? Isso. Tá, agora como é que a minha jovem chegou a se conectar com o Primo Rico, né? Como é que você chegou lá? Quando a gente fala de RH, eu sei que hoje a gente tem a internet, enfim, tem várias ferramentas que ajudam esse tipo de processo, mas assim, né? A gente ainda fala muito das relações, do olho no olho, como você até falou aqui na prévia, né? Como que você conseguiu prestar, né? Prestar esse serviço para eles, né? Na realidade, quando deu um boom em tecnologia, eu sou tech recruiter, né? Então, como tech recruiter, naquela época era muito escasso. Gente, o que é tech recruiter? É uma pessoa especialista em seleções de tecnologia. E aqui em Fortaleza eram poucas. Eu posso dizer que a nível Brasil eram poucos profissionais. Para tu ter noção, um tech recruiter sênior ganhava R$ 10.000. Começava ganhando 10, 9, tinha tech recruiter que ganhava 12. E como eu sou especialista, né, entraram em contato comigo através de indicação de um grupo que eu tenho lá de São Paulo, porque eu sempre fui muito participativa, de dar ideias, apesar de ser nordestina, até brinco, eu sou nordestina diferente, né, porque as pessoas pensam, né, que por ser nordeste a gente está numa caixinha, não. Eu sempre gostei de mostrar que nós somos diferentes, que nós entendemos da temática, então sempre dava soluções. E aí eu fui indicada para fazer todo o processo, montar um time de squad, né, do banco Let's Bank, que a head de RH na época era Priscila. Então, montei todo o grupo de tecnologia, com PO, com PM, né, com Tech Lead, com desenvolvedores. Então, assim, foi aquela coisa, montei um time de 24 desenvolvedores em pouco tempo. E passei, depois disso, uma caminhada com Let's Bank de um ano, onde um grupo dele também, que é a IO na época, que é uma fintech deles,
eles tinham um braço, né? Um era um banco mais tradicional, criaram a fintech para conseguir oferecer empréstimos de uma forma mais rápida. Eu fui contratada pela Yogo, que participava do Let's Bank. Legal. Tudo bem. Quando finalizou esse meu contrato, que era de 1 ano de prestação de serviço, a Priscila saiu, né? Teve uma redução, teve os layoffs, que a maioria conhece, os layoffs, as grandes demissões em massa do time de tecnologia. Nessa demissão, o time de RH reduziu e a Priscila foi para o Grupo Primo. Como ela já tinha referência do meu trabalho, porque eu trabalhava diretamente com ela, ela entendia que eu não fazia só seleção, mas eu era muito consultiva. Eu trazia quanto é que o mercado estava pagando, eu trazia quais linguagens o mercado pregava. E às vezes os próprios líderes que abriam a vaga não sabiam abrir. Olha, eu quero um desenvolvedor que desenvolva em React e em Java. Eu ficava, então é um full stack? Não, é só front-end. Não é front, né? Então, como ela via que eu sempre trazia esse norte, ela falou, Munara, eu tenho um desafio. Estou no Grupo Primo. E aí eu quero saber se você deseja prestar um serviço para nós em recrutamento e seleção. Montar o recrutamento e seleção aqui, o fluxo, que não tinha fluxo na época. Nossa, Priscila, eu sou fã do Thiago, né? Então, para mim, foi assim, uma honra. E aí foi quando começou a minha jornada. Tudo devido à referência do meu trabalho que ela já tinha anteriormente. Ei, Munara, tu falou da experiência do Grupo Primo, que eles criaram uma marca, né, para cada produto, para poder, de fato, ter ali uma cultura mais clara na hora de fazer o recrutamento. E o que que tá por trás de um bom recrutamento? Que tu considera assim? O que tu acha que tá por trás de um bom, de fato, dessa boa atração de novos talentos? O que tu considera aí? Para você ter uma contratação assertiva, você precisa ter uma cultura muito fortalecida, né? Eu posso dizer que a maioria dos empresários, 90%, quando vem abrir seleção, eles não sabem para onde vão. Por não saber para onde ir, eles acham que qualquer cargo é necessário para a área dele. Então, às vezes, um empresário vem abrir comigo, um consultor comercial. Quando eu vou fazer o brief da vaga, o alinhamento, que eu gosto de fazer esse alinhamento cultural, de entender o que é a empresa, de entender valores, eu vejo que ele não quer um consultor comercial. Às vezes, ele quer um SDR para prospectar leads. Então, às vezes, ele não tem noção do que ele quer e, por muitas vezes, ele não tem um RH estruturado para dizer, não é isso. E, amiga, até aproveitando o gancho aqui, porque eu lembro que a gente teve um papo num evento que a gente participou, falando exatamente sobre isso, né? Que muitas vezes o empresário, ele tá naquela ânsia de crescer, já chegou num platô ali que ele tá ou patinando, ele quer realmente sair desse momento, então ele começa a realmente abrir a cabeça para investir em parcerias, em consultorias, etc, né? A consultoria RH, no caso, o que a Evoé faz, pode ser um dos caminhos. Existem N consultorias no mercado, pode ser por viés fabril, pode ser por gestão, pode ser comercial, ou como no seu caso, né, na parte de RH como um todo, né? E aí, quando um profissional ele entra, você vê, cara, eu tô percebendo que esse cara não sabe nem por onde tá indo, né? E você acaba tendo que, nesse momento, existe uma inversão aqui de papéis, né? Que assim, o papel, teoricamente, do RH não é esse, né? Não é fazer um planejamento da empresa, vamos colocar assim, né? Pelo contrário, ele faz parte de uma segunda etapa. O cara tá planejado e você vai lá e pluga, né? Você ajuda ele a executar esse processo, né? Você já vai para um segundo momento. Como é que é isso para vocês, né? Pegando esse gancho aqui, como é que é isso para vocês? Como é que é você entender que para poder vender a Evoé, você precisa entender um pouco de planejamento e entender um pouco mais desse momento do empresário? Pergunta doida, pergunta assim. É isso que a gente tá discutindo aqui, né? Complexa. A gente tava falando outro com a gestora de comercial e eu falou, cara, vocês duas bateram no mesmo ponto, só para contextualizar vocês, que foi cultura, né? Tipo assim, isso eu entro na empresa para poder fazer vendas, mas os caras não sabem bem para onde eles estão indo, né? Ou seja, qual é o objetivo? Como é que eu vou montar um planejamento comercial se eu não entendo da estratégia da empresa? Como é que eu vou montar um planejamento de RH? Eu falei assim, gente, em algum momento vocês estão se batendo aí, porque vocês estão acabando entrando uma na função da outra. Foi essa a discussão, né? Pronto, como é que você vê isso, né? E é natural da empresa estar começando. Demais, né? Na realidade, demais. Quando eu falo que 90% não sabe, eu falo 90% de pequenos, tá? De pequenos empresários indo para médios, não sabe para onde vai porque eles não têm clareza do planejamento estratégico. Ponto. O segundo ponto, por não ter esse esclarecimento, quando ele vai contratar uma vaga,
ele não sabe nem realmente qual o propósito da vaga. Quando eu pergunto qual o propósito da vaga, porque é diferente, gente. A atividade do propósito. Qual o propósito de um vendedor? Atender com excelência, fazer uma venda consultiva, eu falo do propósito. Eles não entendem. Por não ter esse entendimento, ele abre a vaga errada. Consultorias tradicionais, quando eu digo tradicional, entenda, que não brifam da maneira correta, que não entende como é que as novas metodologias de seleção, ela faz o teu processo. E ela vai errar. E tu vai dizer que é culpa. Não tem como. Mas o empresário vai dizer que é culpa dela. Sim. Com certeza. Olha, a culpa foi da consultoria. Então, eu não faço esse processo. Eu faço o inverso. Vamos lá, Joãozinho, sentar. Né? Vamos marcar um call, né? Um meet, enfim. E aí eu entendo que muitas vezes ele não tem um entendimento do que ele quer. Então, eu tenho um brief com perguntas específicas das atividades até eu conseguir ter uma clareza do que ele precisa. Monara, mas ele não tem um planejamento estratégico. Aí, o que eu sugiro para ele? A implementação da cultura. Porque toda empresa, gente, ela tem uma cultura. Ou seja, a cultura do atraso, ou seja, a cultura da preguiça, ou seja, a cultura do comodismo, ou seja, a cultura da produtividade. Ou seja, não tem cultura. Ou seja, a desorganização é a cultura, tá pronto, né? A desorganização que eu quero dizer, ela é a cultura. Você, desorganizado, você implementou essa cultura. O meu funcionário, ele não produz. Você que implantou essa cultura. Meu funcionário chega atrasado todos os dias. Você que implementou essa cultura. Parabéns, você é empresário. Entende? Então, assim, eu digo a rota, vamos ver, vamos diagnosticar a tua cultura. Qual é a cultura que hoje tem aqui? Porque dentro da cultura, ele vai trazer a visão estratégica do negócio dele. Eu vou te dizer uma coisa que poucos, falam, mas isso é fato. O planejamento estratégico, ele está totalmente linkado com a cultura organizacional do empresário. Total. E a gente percebeu isso na prática. E quando a gente faz lá todo ano a renovação. Nem há planejamento estratégico sem se tiver cultura. Pois é, entendeu? É o primeiro pilar que você precisa preencher no negócio, né? E as pessoas ficam falando de propósito, e é outra discussão, não vou nem entrar nessa pauta. Exato. Senão a gente vai acabar roubando aqui um tempo precioso que a gente tem com a Monara. Ei, cara, e depois que a gente conseguiu enxergar isso, Monara, as coisas começaram de fato a ficar, os caminhos ficar mais claros, né? A gente diz que a cultura, ela contrata, mas ela também demite. Sim. Né? E aí, só que tem uma coisa por trás de tudo isso, né? Como que eu vou, a cultura está estabelecida, estruturei ali, tem o meu norte, tem um planejamento estratégico, mas agora eu preciso disseminar a cultura. E aí, como é que eu faço para poder estruturar isso para o meu time? Como é que eu faço para derramar isso para todo mundo e todo mundo está enxergando a mesma direção? Boa pergunta, boa. Monara, como é que eu treino a minha cultura, né, uma vez implantada? Através dos valores. Ontem eu até brinquei, eu fiz um workshop lá no BS, né, o Vation, e eu falei, gente, toda cultura ela tem valores. Por que eu, primeiramente, aqui esclarecendo? Monara, porque o planejamento estratégico ele depende da cultura? Porque a visão, gente, de uma empresa, ela tem que ser alterada anualmente, né? Para ver se você conseguiu chegar naquele teu propósito. A missão, ela não altera, mas a visão, sim. Então, se você tem uma visão, você já entendeu qual é o teu planejamento estratégico e você consegue colocar a cultura em cima disso. Mas como é que eu treino isso, Monara? Se eu tiver valores, eu vou ter comportamentos. E eu vou treinar sobre comportamentos. E eu vou contratar sobre comportamentos. Então, se eu não tenho os valores claros da minha empresa, e quais comportamentos aqueles valores, eles nascem, como é que eu vou fazer uma contratação assertiva e como é que eu vou treinar? Exemplo, né? O valor ética. Que tipo de comportamento eu quero com uma pessoa ética? Falar na cara do outro, né? Não falar por trás, falar o que eu consigo, né? Não ter milindre. Você que vai definir, Vini, o que é ética. Porque a tua ética, né, da tua empresa vai ser diferente para mim. Claro. Então, você vai me dizer os teus comportamentos. Aí tu pega esses teus comportamentos, eu sugiro, tá? Que você coloque para cada valor pelo menos uns 3 comportamentos. Não muitos, porque é muito difícil de treinar a equipe. E em cima disso, tu vai pegar essas competências comportamentais e colocar na tua descrição de cargos. Então, todo mundo que for contratado dentro da tua empresa tem que ter aquelas competências organizacionais e comportamentais, e isso você treina. E assim, a gente se fala muito sobre soft skills e as hard skills que a gente está falando aqui, né?
a gente muitas vezes contrata pelos aspectos técnicos, né? Mas demite pelos comportamentais, botando um pouquinho de pimenta nessa discussão aqui, né? E tem uma case fantástica no mercado que é da Apple, né? A Apple, ela contrata pelo perfil da pessoa, né? Pelo comportamento da pessoa, porque a técnica, ela ensina, né? Ou seja, toda essa base técnica que a sua empresa precisa, e você tem as suas particularidades, independente do seu segmento, você consegue treinar essa pessoa. Uhum. Comportamento não, né? Então, assim, agora é desafio, porque a gente às vezes tem uma necessidade técnica mais urgente, e aí você não quer, eu vejo que no modo geral as empresas não querem perder tempo e investir nesse profissional, e aí isso é um duelo mesmo assim de entendimento absurdo, especialmente para quem está começando na jornada ainda, tá? E aí você falou também sobre uma questão que eu acho bem interessante, né? Até levantando aqui a pauta também, que assim, às vezes quando eu vou abrir uma vaga, muitas vezes o empresário não sabe o que ele quer. Eu quero trazer aqui um pouquinho a pauta das gerações, que está falando de cultura e disseminar. Eu acredito, cara, e talvez seja pelo meu drive, que eu sou um Uhum. cara, eu sou influente também, eu não sou psicólogo, mas gosto muito de falar, talvez seja porque a gente tem uma conexão muito forte, mas assim, gosto de gente, gosto de estar na área de vendas. Eu digo que o empresário, quando você fala de visão, o seu grande papel na empresa é estar sempre vendendo a visão do projeto, para onde que a empresa está indo. Se você está num processo seletivo, e aí não importa qual é a tua geração, você tem que vender para a turma, cara, o porquê que essa empresa existe, por que eu quero você e por que é essa empresa que tem que escolher. Por isso que lá na empresa eu traduzo esse momento lá com um sonho, né? A pergunta-chave para a gente lá é qual é o teu sonho? Por quê? É através do teu sonho conectado com o meu barra da empresa que a gente vai entender se juntos esse projeto faz sentido para a gente. Se a empresa ela consegue atender a tua expectativa como profissional e você agrega valor no que a gente quer construir, pronto, os nossos sonhos se conectam. Mas no final vai para o lado comportamental. Enfim, o que eu digo a gente precisa estar todo tempo sabendo para a gente vai, que aí é onde entra a missão, ter uma visão clara, para poder a gente vender isso para a galera, né? E eu acho que talvez este seja o grande desafio da conexão entre as gerações e, enfim, eu quero agora entrar nessa pauta, tá? Assim, eu falei que a gente tem aqui hoje no mercado uma série de gerações convivendo no mesmo ambiente, existe uma série de desafios em relação a isso, né? Claro que a pauta da vez é a geração Z, porque é a geração que está chegando, tá? Se fala muito do desafio, talvez a gente seja geração Y, é isso? Nós somos millennials, né? Isso. Pois é. Aí você fala, mas a nossa geração não era difícil. Cara, não sei, né? eu fui chamado de rebelde durante muito tempo, né? Até a gente tava brincando aqui, né? Qual o pai que não chama o filho de rebelde, né? Então, assim, eu acho que na verdade a gente se assusta um pouco, e aí eu quero levantar a bola para vocês, claro. A gente se assusta um pouco com a geração Z, com o desafio dela, porque ela tem valores um pouco, não sei se é valores, né? Mas ela parte de uma base um pouquinho diferente da nossa, que a nossa geração é uma geração que queria muito construir, tem um lance da posse, né? Eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro. E essa geração é a geração que está mais ligada ao momento, né? Às experiências, né? Que valoriza muito mais a experiência do que o ter, vamos dizer assim, tá? Não sei que eu tô tentando aqui criar um paralelo, você que é especialista, eu queria ouvir tua opinião. Mas a gente vê muita galera falando, cara, é difícil contratar a galera da geração Z, porque é uma galera que não se estabelece, que às vezes a grana não faz a diferença. Cara, como é que tu vê, como é que você está vendo isso hoje, nesse contexto atual? Esse conflito barra encontro de gerações. Existe isso mesmo? É desafiador? E por que que é? Realmente existe, é bem desafiador, mas o porquê que é? Eu vejo que o maior desafio hoje é a questão da. Eu não gosto nem, você falou que não gosta de usar gerações, mas é bem isso, né? Porque a gente acaba estereotipando, mas é porque um profissional. Uma geração não entende a outra, né? Então, assim, eu brinco muito que a nossa geração, né, que é a Millennials, a Y, nós queremos pessoas que produzam, que seja fiel à empresa, né, que se doe, né, que não tenham besteira de colocar a mão na massa, seja com menos milindre. E quando eu olho para outra geração, né, que essa geração mais nova é uma geração que vem dizendo, ops, eu vou produzir, mas eu preciso de uma flexibilidade no meu tempo, porque eu tenho faculdade, eu tenho que ir para minha academia, eu tenho, né, a minha psicóloga para poder ir. Então, assim, é uma geração que é muito mais focada no bem-estar, na qualidade de vida do que no trabalho. O trabalho é como se fosse um agregador dentro de uma rotina, que é diferente de muitas gerações mais, né, mais antigas, que o trabalho é o nosso status social. Exemplo, quem é o Vini? Não, o Vini, ele é sócio de uma empresa, né, de moda. Ou seja, o teu trabalho chega primeiro do que quem é você.
pessoa não vai dizer, o Vini é um cara legal. Não, ele vai dizer, o Vini é um empresário. Não. Quem é a Monara? A Monara é profissional de RH. Não vai dizer, a Monara é uma pessoa legal. Então, assim, a nossa geração ela é muito mais focada na nossa identidade social. Por que muitas pessoas se suicidaram naquela época, principalmente da Bolsa de Valores, quando caiu e perderam a ação? Porque para elas, aquilo era o muito, aquilo era que definia elas. E quando elas se viu sem as ações, sem a empresa, é como uma coisa que, aí eu estou falando pelo lado da psicologia, acabou a minha vida. Eu era aquilo dali. Agora eu não tenho mais nada. Mas assim, mas tem um contraponto, tá, Will? Sim, vai, fala. Existe um contraponto feroz no que você tá falando agora, porque eu vou te falar, o que tem de CEO de porra nenhuma na internet, meu amigo, é brincadeira, viu? CEO de 2 pessoas. Não, CEO de... Não, é o CEO de nada, CEO de nada. Então, de 2 pessoas, oi? Como é uma geração... Como que é uma geração que quer viver a experiência e que quer tanto reconhecimento por não fazer nada? Entendeu? Por não ter construído nada. Como é que você lida com isso? Eu quero ter experiência, eu valorizo a experiência, mas eu também valorizo o status. É bom lembrar que é uma geração instagramável, né? É bom lembrar que é uma geração que gosta de like. É bom lembrar que é uma geração que gosta de rótulos também. Sim. Né? Eu sou um cara que particularmente bato muito no estereotipo, né? Eu acho que não é para mim uma geração. Não é a geração que define a pessoa, como também não é o cargo, não é porra nenhuma. Cada um tem seu jeito de viver a vida. E eu gosto muito de olhar por ser, pra pessoa, entendeu? Não importa qual é a idade dela, não importa qual é a história dela, pelo contrário. Por isso que eu gosto de falar muito de sonho. Todo mundo tem um sonho. Inclusive, já demiti gente, né? Não é nem demitir. Não contratei porque a pessoa não tinha um sonho bem estabelecido. Eu falei, cara, se ela não tem um sonho, qual vai ser a motivação dela, né? Intrínseca nela que vai fazer acontecer? Não vai ter, né? Então, assim, por isso que eu não gosto do estereótipo, né? É uma geração que quer experiência e ao mesmo tempo é CEO de nada. E aí? Quer experiência ou quer status? Quer experiência ou quer reconhecimento? Decide, cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que existem conflitos. Existe. Esses paradoxos é o que me pegam, tá? Mas no final, tá? Eu gosto de ter esse ponto crítico para dizer o seguinte: não é por aí o caminho, amigo. Não é por aí o caminho. Entendeu? Eu não acho que é só a experiência. Talvez, em relação a hábitos de consumo, ao lifestyle, tenha suas diferenças, claro. Mas no final as pessoas querem alimentar né, os seus desejos mais intrínsecos, tá? E querem sim reconhecimento, galera. Vamos ser sinceros, e outra coisa, se não fosse importante, porque, vamos lá, William, se não, cara, não tinha isso, entendeu? Não tinha esse... Vai lá no Instagram da galera. Vai lá no Instagram da galera. Pra que esse status? Então, pra quê? Não, se não é relevante no processo. Não, e diga-se de passagem, é uma geração altamente competente, tecnicamente. Você pega, é uma geração criativa. É uma geração que, tipo, a gente que trabalha dentro da indústria criativa, a gente vê muito isso, entendeu? É uma galera que quando se concentra para poder realizar, vai ali, realiza e com velocidade, né? Tipo assim, que eu acho que é uma das características. Eu quero conseguir as coisas, mas eu quero conseguir rápido, né? Aí dentro desse processo tem uma série de comportamentos que vão ali sendo tocados, que geram essa insegurança, às vezes que a gente olha para a geração e se sente, pô, cara, eu tô com um cara hoje, mas amanhã pode dar uma doida na cabeça dele e eu não tá mais, entendeu? Como é que eu trabalho construindo um time desse jeito, né? Como é que eu trabalho para poder... E construir um ambiente para poder acomodar esses talentos, né? Tá. Então fica-se aquela pergunta, aquele contexto. São aspas. Como é que é uma geração rápida se quer que faça as coisas no seu tempo? Entende o paradoxo? Né? Não tenho dúvida que é uma geração hiper talentosa, até porque eles têm muito mais habilidade com isso aqui. Tecnologia do que não. Total. Sim. Fato. E a que vai vir agora, que é a geração alfa, meu amigo. Beta ou é alfa? Enfim, confundi aqui não. A beta, né? Essa aí nem se fala. O meu filho, pra você ter noção, é tão doido isso que meu filho ele fica querendo apertar na TV. Porque ele pega o celular, ele fica, né? Ele se conecta com o celular só por touch. Aí ele chega na TV, tá vendo lá desenhos dele, é louco isso aqui. Ele fica pegando na TV assim, ó. Entendeu? Então, assim, é de fato uma geração que vai vir muito disruptiva, mas ao mesmo tempo é isso. Elas pode ter a habilidade de fazer as coisas rápidas, mas ao mesmo tempo quer que faça as coisas no seu tempo, no seu horário, né? Porque assim, o grande... Não, e só um corte na... Não, começou, pronto. Nós começamos agora porque a gente estava pensando no prévio. É porque assim, ó, tem um negócio, tem uma fala lá que eu digo que é assim, ó, se você... E aí o criativo geralmente é dessa geração, né? Você pega ali, a galera é nessa geração. Aí a gente fica assim, meu irmão, se você dá tempo demais,
o trabalho ele não acaba, entendeu? Porque ele passa o processo inteiro no processo de incubação, que ele gera 20 soluções para aquilo ali, não tem final. E se você dá tempo de menos, você gera ansiedade, né? Como é que constrói um ambiente, como é que lida com tudo já ia isso? falar, né? O que acontece? A geração Z, ela é uma geração, não vou falar, por favor, né, com todos, mas ela é uma geração que, emocionalmente falando, é instável. Então, a maioria dos jovens, né, da geração Z, eu vou te dizer que 60% são pessoas que têm problemas psicológicos de ansiedade, né, que às vezes não sabem lidar consigo mesmos, cheio de questionamentos. Então, são pessoas que são muito boas, mas que, teoricamente, emocionalmente, eles não sabem lidar com as emoções. Que eu não digo que não é só o problema dessa geração Z. A Y, a X também tem, mas eu digo a geração Z específico, porque como é uma geração que nasceu hiperconectada, isso daqui, a tecnologia, fez com que nós, pessoas, desenvolvesse vários déficits, né? E um deles foi a ansiedade, porque nós acabamos vendo realidades instagramáveis muito lindas e queremos fazer uma comparação, sabe? A grama do vizinho, ela é mais bonita, então gera isso. Aí eu vou te responder a pergunta, mas por quê? É comparar o palco do vizinho com o meu bastidor, né, cara? E aí ele não sabe lidar. Se ele vê que o vizinho, que é um social media, tá na empresa melhor do que a dele, ele quer ir para uma empresa boa também. Se tá vendo que o vizinho tá saindo, tá postando muito, ele quer também. Então, é uma geração também extremamente competitiva. Então, é uma geração tecnicamente conectada, bem conectado, emocionalmente um pouco desestabilizado, eles não conseguem lidar muito com as emoções e eles também são pessoas que não gostam de cobranças. São pessoas que, quando você começa a cobrar, quando você falou da produtividade, eu tenho ansiedade. Eles não é porque eles não gostam da cobrança, é porque eles não sabem lidar com a cobrança. Então, vamos lá. Mas pronto, aí o impacto disso no ambiente de trabalho, cara. Como é que a gente constrói... Como é que a gente constrói um cenário para isso? Na realidade, é você saber. Primeiro, gente, sempre porque a racista. Ela vai se sentindo diferente. Porque a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, porque tudo você gera cancelamento. Lá vai ser cancelada. Na realidade... Passa rápido, viu, amiga? Porque é tudo tão rápido hoje, né? As pessoas também, elas cancelam na velocidade que elas esquecem de cancelar também. É verdade. Na realidade, não sei se vocês viram que saiu uma reportagem dizendo que as empresas estão evitando contratar a geração Z. Saiu até, se eu não me engano, também uma matériazinha na Forbes, saiu no jornal, enfim. O que acontece? Né? Sempre eu falo para os meus amigos que são empresários e contratam comigo. Não sabe lidar? Não, contrata. Se você não vai abrir o teu ambiente, se você não acredita numa cultura de clima organizacional, se você não acredita que eu colocar um puff vai me gerar um bem-estar, se eu colocar um home office melhora, se de repente eu colocar a cerveja lá na geladeira para fazer um happy hour na sexta, não rola, não contrata. É simples, nós empresários, a gente tem que saber qual é o público que eu quero. Porque se eu contratar errado, isso vai impactar financeiramente na minha operação. Porque essa fruta, ela vai disseminar o pensamento para as outras. Claro. Né? Então, contratação errada, gente, gera danos. Monara, mas como é que eu lido? Primeira pergunta, você quer essa geração? Se você quer essa geração, olha para o escopo da tua empresa. Essa geração, ela cabe dentro da minha empresa? A Monara cabe. Então tá, vamos lá. Eu vou fazer um plano de cargos e salário e remuneração com menos níveis, né? Que tem empresa que tem nível até 5, 6. Maria, é uma carreira. Eu vou colocar... Mas, só entre nós aqui, tá? Conheço empresas que tiveram que criar mais níveis no processo para gerar a sensação dessa geração que elas estão crescendo no negócio. Nossa, gente. Já vi, cara, tem de tudo. Inclusive, foi uma saída para esse processo, tá? Então, assim, que não é uma crítica, foi a saída que ela encontrou. Sim, claro.
E depende também do modelo de negócio também, né? Também Claro. tem isso. A gente cria menos hierarquias, cria um ambiente, né, mais horizontal, no Claro. sentido, eu quero sugerir algo, eu não preciso chegar no vinho, eu tenho que falar, perdão, teu nome, William. Desburocratizar o processo, né? Isso, quando eu faço isso, ele se sente mais acolhido. Qual é a sensação que eles gostam? Do poder. De eu poder chegar no dono da empresa e dizer, olha, esse teu processo aqui pode ser desse jeito aqui. Eles gostam que você dê espaço para inovar. Eles gostam de ser ouvidos. No final, sabe o que eu acho, galera? Que a palavra central de tudo que a gente tá falando aqui chama-se ego. É entender o que é afaga o ego de cada uma das gerações, tá? Monara, minha grande reflexão sobre essa pauta e tantas outras que a gente tem hoje no mercado, tá? Quando vai para essas brigas, né, ou batalhas das minorias, né? Uhum. O que eu acho? Eu acho que o grande problema da nossa sociedade, não da nossa geração, do nosso momento como sociedade, é esse lance de estereotipar as pessoas, né? De querer colocar as pessoas dentro de uma caixa. Eu gosto do seguinte contexto, tá? Independente do seu modelo de negócio, a gente trabalha com moda. Tá? Moda, eu tenho profissionais que são na área mais criativa, eu tenho lá também a área do financeiro, que é uma coisa mais racionalzona, eu tenho a área da produção, e no final, nós temos que gerar resultado. O negócio ele tem que gerar resultado, tá? Então, e as pessoas querem fazer parte de um time vencedor. Ninguém quer perder. As pessoas querem vencer. Então, cara, o que eu acho é assim, a gente precisa abraçar essas gerações, tá? Eu acho que é isso, né? Por exemplo, tem coisas, cara, que eu passo às vezes um tempo sem falar com meu pai, ele deu o pontapé pro nosso negócio, né? Que eu gosto de às vezes ouvir um pouco da visão dele, porque assim, porra, bicho, é bom ouvir um tonzinho diferente. Da mesma forma também que eu adoro ouvir também a geração Z e tal, e a galera mais com pegada, pô, é bacana também entender isso, sabe? É bom esse contraste, entendeu? E eu acho que é isso que faz com que as empresas elas se perpetuem no tempo, cara. Sim. Mas Porque, assim, ó, se você quer vencer anos, décadas, entendeu? Até séculos, por que não? Cara, você tem que estar aberto ao novo, entendeu? Então, eu acho que o grande desafio, sabe, é criar esse ambiente onde as pessoas se sintam ouvidas, se sintam abraçadas e acolhidas, entendeu? Porque, assim, levantar bandeiras, cara, dependendo do contexto, é você dizer não pra outra galera que tá ali, entendeu? E, tipo assim, é o que eu falo muito lá na empresa, galera, vamos lá. Todo mundo faz parte aqui do processo, galera. A gente precisa uniforme, que é uma coisa básica. Na moda isso é muito difícil implantar uniforme. Ah, mas eu sou do criativo, eu não quero ter uniforme porque trava minha mente. Tá, então como que a gente faz para que você, estando no ambiente criativo, esteja ali, de certa forma, vestindo a camisa da empresa? Pô, beleza, tá aí o desafio, vamos abraçar. Eu não quero exigir que as pessoas estejam dentro de um quadrado. Não, mas eu quero que as pessoas, onde você esteja ali vestindo a camisa. Então, assim, eu acho que é isso, sabe, cara? Eu acho que é a gente mais abraçado mais abraçado que questionar. Mais construir pontes, entendeu? E fomentar o sonho dos negócios do que construir barreiras, entendeu? Exato. E é difícil, entendeu? É muito complicado você fazer isso. É muito desafiador. Nós temos marcas hoje, Julia sabe, nós temos marcas hoje que levantam algumas bandeiras mais fortes, que são, pra gente, são valores nossos, mas por trás dela tem a mesma essência, entendeu? Então, assim, a minha provocação ela é, sabe, galera? Eu acho que a gente tem que evitar, a gente tem que desconstruir esse lance do estereótipo, sabe? Eu acho. Independente da configuração, eu acho que você criar uma empresa hoje que valoriza esse tipo de movimento, eu acho que o caminho ela é esse, que ela é bem-vinda a todos, entendeu? Cada um no seu setor, cada um com sua responsabilidade. Eu acho que essa é a pegada. Não, eu acredito muito, cara, que a força do negócio, a potência, tá justamente nesse crossover das gerações, entendeu? Eu acho que é nessa união de racionais e de mentes que você consegue, de fato, alcançar bons resultados, né? Sim. E a gente falou desse contexto de criar ambientes, e também tem outra coisa também, ô Monarca, que eu acho importante. Cara, como que você deve construir, como é que você deve se estruturar para ter um estilo de liderança para lidar com essa geração, né? Tipo assim, não é. Beleza, né? Tem um ambiente, ok. A gente abre para uma gestão mais colaborativa, ok. Certo? Mas como é que a gente gera essa conexão através da liderança? Eu até falei isso também ontem no workshop. Hoje é muito difícil a gente ter bons líderes no mercado, porque líderes a gente tem que formar.
E líderes muito palpados dentro dos nossos valores da empresa, a gente consegue ter resultados melhores. Então, Munara, mas como é que eu vou formar bons líderes? Gente, o líder ele forma quando ele acredita na tua empresa, quando ele acredita na visão do dono. Quando ele acredita na visão do dono, ele entende que aqueles valores são os pregados. Eu sempre digo que o líder ele é o guardião da cultura. Então, entenda qual é o teu planejamento estratégico, entenda qual é a tua cultura, ensine a sua liderança a vivenciar isso, a ter esses comportamentos que vai trazer o crescimento para a tua empresa, que tenha certeza que eles vão disseminar para a equipe. E um outro ponto, quando vocês falaram de abraçar todas as gerações, deu um trava-língua agora, eu super concordo. Por que as empresas de fora, elas pregam tanto a diversidade e a inclusão? Porque se eu não tenho um negro trabalhando, ou um indígena, ou um branco dentro da minha empresa, como é que eu vou entender a experiência do negro em uma situação? Eu tive um treinamento que o palestrante falou assim, olha, lá nos Estados Unidos foi desenvolver né, um aplicativo de desbloquear a face, né? Quando chegou lá, uma pessoa negra, ela foi colocar, estava em teste, e ele não reconheceu. Porque foi desenvolvido, o desenvolvedor era branco, então os traços eram totalmente diferentes. Então, como é que eu vou trazer uma experiência, né, de um aplicativo e entender quais são os traços de um negro e conseguir entender que é um ser humano se eu não tiver um negro no meu desenvolvimento? Então, quando eu falo de abraçar as gerações, eu falo de incluir pessoas. É isso. Eu não falo de gerações, eu falo de incluir pessoas. Tanto faz ser um negro, um branco, da geração Y, Z, X, alfa. É incluir pessoas, abraçar pessoas, ter uma liderança alinhada com o propósito da empresa, mas uma liderança acolhedora. E uma liderança que tem a skill que é mais solicitada no mercado hoje, que é a de resolução de conflito. Porque quando a liderança ela tem essa skill, ela consegue administrar os desafios da empresa de uma forma mais palpável, tangível, acolhedora, imparcial e trazendo ensinamento para quem está abaixo dela. Ei, cara, é isso que eu acredito. A gente só precisa, sabe, Monara, entender, volto a dizer, né? A gente está falando aqui com empresas de todos os tamanhos, a maioria aqui da nossa audiência são empresários de moda que estão começando a carreira, né? É entender como que vai estabelecendo isso fase a fase do negócio. Tem uma coisa que você fala muito, eu queria também já levantar também esse ponto aqui, que é sobre endomarketing, né? É lógico que pode ser genuíno uma empresa, a inclusão ser genuína do processo, mas a gente vê também muitas bandeiras são levantadas mais para poder ser deitar na hype, ser uma empresa moderninha, legal, cool, você ser uma empresa inclusiva, como eu também vejo, né, no próprio Undermarket, como você falou, né? Ah, Vinícius, ser uma empresa aberta que tem um escorregador, um ping-pong, uma geladeira com beber cerveja e tal. E a gente vê na contramão disso, por exemplo, alguns movimentos agora recentes, já após pandemia, né? Na pandemia se democratizou o lance do home office, e você vê muitas empresas hoje cortando o home office, tirando isso da sua base de trabalho, como também teve agora um case bem recente da Samsung, que é uma empresa de tecnologia que não estava dando resultado, que resolveu, na contramão que o mercado estava indo, de estabelecer jornada de 4 dias, pelo contrário, a nossa jornada aqui vai ser jornada de 6 dias. Então assim, vamos lá. Endomarketing, tá? O que de fato é utopia nesse processo e o que realmente faz a diferença, né? Eu vou falar de moda que é um negócio, obviamente, mas assim, o que você acha que faz a diferença hoje no mercado? O que é trabalhar o endomarketing na realidade, na prática? Fugindo um pouco dessas maluquices aí que às vezes não gera resultado, né? Que é só para inglês ver como a gente brinca. O endomarketing, eu posso dizer que ele é como é que eu estou tentando aqui colocar uma palavra? O endomarketing, ele é o de dentro para fora. É quando às vezes tem empresas que contratam até pessoas de marketing para fazer o endomarketing. Eu não gosto muito. Para mim, teria que ter a pegada do marketing e RH para entender. O endomarketing tem que entender de pessoas, né? Então, dentro da tua perspectiva de empresa,
Que atividades, de repente, os colaboradores, eles desejam que estejam? O endomarketing é aquele setor que ele vai cuidar internamente da tua marca empregadora. Porque tu entende, exemplo, você me citou que na sua empresa tem o setor de produção, o setor de marketing, tem o setor de RH. Então, cada setor, ele tem uma cultura intersetorial. Ele é uma cultura específica. Quem é do financeiro são pessoas, né, mais retas, mais sérias, né, mais caladas. Quem é do marketing é uma pessoa mais disruptiva, mais despojada. Quem é do RH, aquela pessoa que é o meio termo. Então, como é que eu faço que as culturas, elas casem, né? Todo mundo consiga falar a mesma linguagem quando eu foco no propósito. Foquei no propósito, todo mundo vai estar alinhado. O endomarketing, ele vai trabalhar com que esse propósito, todos os setores, eles sintam. Ou seja, como traduzir esse propósito para cada uma das áreas das empresas, né? Isso, ele vai fazer essa tradução através de quê? De ações. E, Monara, mas como eu vou saber as ações? São setores tão diferentes, pessoas tão diferentes, através de uma pesquisa de clima. Coloca na tua pesquisa de clima que tipos de atividades esses profissionais eles vão se sentir acolhidos, porque eu estou dando ouvido. Agora, tem empresas que rodam pesquisa de clima e nada quer falar na pesquisa de clima, eles colocam em prática. Então, que credibilidade é essa que você está passando? Geralmente, as empresas elas contratam consultorias, porque a pesquisa de clima é algo muito delicado. E o profissional, às vezes, ele não se sente seguro e confiável, né, e confortante de dizer o que ele pensa para o próprio RH, porque acha que o RH vai dizer para o dono. Mas quando você cria um ambiente seguro, você pode, dentro do endomarketing, criar avaliações. Que tipo de ações que vocês desejam que tenha aqui dentro da empresa, né? O que é que vocês, né, planejam para a empresa no futuro? Começar a dar voz para o setor. O que o setor de marketing mensalmente pode promover e propor aqui para a empresa de ação que a gente inclua todo mundo. O que o setor financeiro pode fazer também, eu sugiro muito também reuniões, né? Reuniões não é setorial, mas é reuniões mensais com todos os membros da equipe. Para toda empresa que eu implanto RH, eu sugiro isso. Por quê? Porque quando eu começo a ouvir a dor do financeiro, a dor do marketing, a dor do RH, eu vou entender, Vini, que não só dói em mim. E não sou eu, financeiro, que estou quebrando a minha cabeça, como eu vou reduzir o custo da empresa. O marketing também está tendo dor de cabeça, como é que ele vai trazer novas peças para a criação. O RH está se preocupando como contratar pessoas ou como treinar. Então, se o endomarketing ele for aquela pessoa participativa, não que cuide de aniversariante do mês, gente. Isso aqui é o tabelinha, né? Toda empresa tem um aniversariante do mês. Eu não quero esse endomarketing, né? Se não for aquele endomarketing que cuide só do aniversariante do mês, mas for um endomarketing estratégico, Vini, ele vai trabalhar na estratégia da empresa linkado com o propósito. E isso ele vai trazer ações. E essas ações, elas vão propagar tanto internamente que a tua marca ela vai estourar externamente. Antes da gente vender para o cliente externo, a gente tem que vender para o cliente interno, que é justamente quem vai vender para o cliente externo. Pois é. Ou seja, tudo é venda. Ei, Vini, esse conceito de employer brand, né? Pronto, que tá... é bem alta na realidade. Essa semana agora, macho, eu participei, tem um evento lá na empresa que chama Café com Diretor. Né? Eu adoro. Tem um cliente que faz café com CEO. A gente implantou o segundo mês, né? Foi o segundo mês. Essa semana eu participei, né? Fui eu, o diretor que foi, né, ter a conversa com todo mundo. Cara, eu achei tão massa. Eu achei muito massa, porque eu conversei com uma vendedora de loja, né? Do varejo. Conversei com um assistente de RH que acabou de entrar, com um estilista de uma das marcas e com o responsável pelo almoxarifado. Cara, mas esse papo foi muito massa. Conexões totalmente diferentes. Totalmente, exatamente. Diferente. E dentro da conversa, primeiro, né? Que, tipo, às vezes a empresa vai tendo turnover e você não conhece todo mundo. Eu conheci pessoas que eu não conhecia, né? E a gente teve contato eu tive contato, né, com um colaborador novo que eu não conhecia ainda. Eu achei, assim, foda. O Rogério, lá do Almoxarifado. E aí, eu pedi para eles apontarem soluções. Primeiro, né, eu queria entender o que eles viram na Overlabel, diferente das empresas que eles já trabalharam. E aí, eu me surpreendi com algumas respostas, entendeu? E foram feedbacks interessantes. E aí, eu perguntei, cara, beleza, se você pudesse me fazer uma solicitação de melhoria, o que vocês né, colocariam na mesa, né, como melhoria? Cara, coisas tão simples.
coisas tão simples, mas eles terminaram a reunião, tipo, pô, mas não bati um papo com o diretor, eu fui ouvido, entendeu? E eles colocaram na mesa, de fato, de forma muito simples e de forma muito honesta, o que de fato era o que eles achavam que necessitavam de melhorias para a empresa. Então, cara, tipo, foi um ambiente que foi construído para isso, para que a gente pudesse realmente ter essa, né, ter esse contato. E eu tenho certeza que fazendo isso, eles estão tendo uma nova experiência diferente de tudo que eles puderam vivenciar em outras empresas, porque eles falaram, não, isso aqui para mim é diferente de tudo. Eu tenho certeza que tipo faz parte desse contexto, né, de você gerar experiência para o teu colaborador, né, que é quem de fato vai levar aí a empresa vai disseminar de fato a cultura para fora, né? E são eles que vão defender sua marca. Exatamente. Isso aí, William, é a tal da humanotecnologia, né, cara? Que aí eu não sei se o IA vai substituir, tá? Eu quero aqui, Monara, a gente tá indo pra nossa reta final. Eu quero aqui levantar 3 pautinhas rápidas aqui, mas antes eu tenho que pagar aqui o nosso podcast, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre IA rapidamente, tá? Só aqui de frente com o Botaflow, né? Sim. Eu quero falar um pouquinho sobre IA rapidamente, sobre a importância dos eventos. A gente se conheceu no evento e você falou de várias vezes aqui do evento que você estava ontem. Você é uma pessoa que está constantemente no evento. Eu acho que para quem trabalha com moda isso é muito importante entender. E um terceiro ponto é esse lance hoje todo mundo tem que empreender. Será, né? Só tem saída se empreender? Só tem, né? Hoje na internet se vende muito esse conceito e a gente não percebe que essas empresas aí que faturam vários lançamentos, entendeu? Tem uma equipe por trás, entendeu? E essa galera ali muitas vezes está participando do projeto de outra forma. Então, mas enfim, sem como é que eu posso falar, né? Enviesar a sua resposta, tá? Mas antes, jovem, eu não sei se você está curtindo, eu tô amando esse papo aqui, tá? Eu queria muito trazer uma pessoa com esse drive aqui, a Monara topou esse papo com a gente. Tá? Eu quero te fazer um convite, né? Se você tem uma marca de moda, né, ou pretende lançar uma marca de moda, saiba que existe hoje a MQP Comunidade, né? A comunidade das marcas que performam, que hoje ela já conta com mais, né? Estamos batendo quase 600 membros aí no nosso grupo de WhatsApp, é muita gente, tá? É um grupo totalmente gratuito, o QR Code já está aqui na tela, também tem um link na descrição, se estiver vendo pelo seu celular, coloca aí o link na descrição, fora esse grupo que a gente tem diariamente falando sobre os desafios das marcas de moda, de gestão de marcas de moda. Nós temos 2 lives por mês e agora a gente inventou, viu, William, de fazer algumas lives surpresa também nesse meio do caminho, que a gente pode ali estar tratando de forma muito aberta sobre os problemas de vocês, né? Porque nas lives a gente tá em conteúdo, fica uma coisa muito formatada. Às vezes essa live surpresa, a gente pode estar ali conversando com você, entendendo o teu desafio e te ajudar na tua jornada, tá? Então tá aqui o QR Code na tela. Tá? Vem transformar, né? Vem fazer parte, vem transformar sua marca numa marca que performa, tá? São todos muito bem-vindos, beleza? Monara, falamos de humana tecnologia, né? E aí, o que é que você acha qual é o impacto do IA hoje nas relações do RH? Nossa, essa é uma pauta. Eu faço parte do grupo da Cordel, que são várias startups, e tem uma pessoa específica que todo dia coloca um assunto sobre IA, até eu. E hoje ele botou um link que uma matéria que os coreanos estão tendo terapias com IA. Aí eu, nossa, como a pessoa tem terapia com IA? Como é que ele vai conseguir entender, né, a profundidade do que você está sentindo? Gente, o IA, ele veio para ajudar, para otimizar processos. Antes eu era muito fechada com IA, com o chat GPT, né? Porque eu ficava, meu Deus, se tudo eu for olhar no chat, olha a minha cabeça, eu vou ficar burra. Porque eu começo a não querer pensar. E se eu começo a não querer pensar, se eu for para um discurso, se eu for dialogar, eu vou falar sobre o quê? Se eu não penso, o IA pensa por mim. Só que eu comecei a entender por outro viés. O IA ele veio para otimizar o processo e me ajudar que eu ganhe mais escala no meu trabalho. Então, hoje, ao invés de eu fazer um parecer comportamental, né? Um parecer do perfil do candidato, eu ficar revisitando erros de português, eu pego tudo aquilo que eu escrevi, coloco lá no chat e digo, né? Tem uns prompts, não coloco o prompt pronto para aquilo, pedindo correção, pedindo melhorias, né? E enfatizar alguns pontos, ele me dá um parecer divino. E no final o filtro é o seu, né? No final você vai fazer a avaliação final, ela continua sendo sua. Minha, entendeu? Não é ele que está fazendo. Então eu uso o chat como um meio
para otimizar o meu trabalho e não como fim, porque eu que sou a dona do conteúdo, eu que tenho uma propriedade intelectual, não que ele não tenha, mas eu revisito tudo que o IA fala ou que ele escreve. E Monara, isso é muito legal, bom. a gente tava conversando aqui na prévia também, eu tô mencionando muito a prévia, porque foi um papo realmente muito legal aqui. Eu vou ver se a gente grava aqui na câmera aberta depois pra vocês, viu? Mas eu falo assim, né? Se tudo que a gente constrói hoje é bom, né? O IA, né, e todas as ferramentas, ela ajuda a gente a multiplicar, né? E ao multiplicar, a gente consegue chegar a mais gente. Se eu consigo otimizar produto, conteúdo, por exemplo, eu consigo fazer mais conteúdo, eu consigo chegar a mais pessoas, né? Então eu acho que quando a ferramenta ela multiplica quem nós somos, né? Eu acho que aí a gente está usando a ferramenta de uma forma correta, tá? Como eu falei que era. Quer falar alguma coisa sobre isso, Will? Eu falei que era rapidinho que a gente tá terminando, né? Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente idealiza a utilização do IA por esse viés, cara, pronto, aí a gente consegue de fato entender a função dele, né? Isso. Você consegue entender de fato Ele não vai fazer o que você faz, ele vai te ajudar. Aí é que entra as gerações, né? A geração Z entendeu isso. Ela sabe jogar mais rápido isso aí, Ela né? sabe usar mais Com rápido, certeza. né? Aham. Então, eu falo isso porque... A gente se questiona, a gente fica nesse bug, né? Mas por quê? A gente fica. Aí, eu tava fazendo uma palestra, né? Monara joga no chat. Oi, no chat? Como assim? Então, enquanto o meu marketing já utilizava, já fazia conteúdo, já pegava as copies, ainda eu tava tentando entender. Então, quando olha o meu pensamento, eu vou ser burra. No pensamento da geração Z, né? Que é a minha social, ela é nova. Olha, eu vou ganhar escala, vou otimizar, vou conseguir postar mais, vou trabalhar mais perfis de Instagram. Então, quando a gente pega essa experiência e entende que a tecnologia ela veio para somar e não para derrubar nossa parte humana e nosso trabalho, nós conseguimos ter uma produtividade maior. Para tu ter noção, se eu fizer um pitch, um vídeo, eu coloco lá no chat e digo, avalie o meu pitch e me dê uma nota e quais pontos de melhoria. Ele vai lá e faz. Então, quanto é que eu estou economizando com o consultor que eu teria que pagar para analisar o meu pitch? Sem falar que a gente aprende nesse processo, né? A gente aprende no processo dele. Exatamente. Porque tudo que ele fala, eu vou aprendendo. Então, gente, eu estou economizando muito. Eu só não aprendi... O meu sonho é que meu IA fizesse artes, né, também. Mas não Tem, top. Tem. Olha, porque eu ia programar todas as artes, aí economizar com mais. O menino Brand já tá produzindo umas thumb ali com as imagens todas de IA, né? Amiga, beleza, IA foi, tá? Queria falar sobre eventos, né? Assim, a importância dos eventos no teu processo hoje. E aí eu queria, galera aqui da moda, né? A Monara, ela se relaciona a tal ponto de fazer parte do ecossistema, né? Às vezes tá ali se envolvendo na diretoria, enfim, de alguns eventos. E eu acho que na moda falta um pouco disso. Eu era um cara muito resistente, né? A participar de eventos, porque, enfim, tem algumas questões ali conceituais minhas, mas eu tenho me aberto muito para isso. Cara, o quanto que os eventos hoje são importantes no teu ecossistema? Na realidade, eu posso considerar que eventos, ele é 100% importante, porque network é tudo. Hoje em dia, eu posso dizer que os meus clientes, eu não tenho um comercial, tá? Pasmem, 100% dos meus clientes é relacionamento, é network. E às vezes vem pessoas no meu WhatsApp, Monara, eu preciso de seleção. Oi, tudo bem? Você conseguiu meu telefone? Não te indicaram, às vezes a pessoa nem sabe quem foi que indicou. Sai perguntando nesses grupos, né, de empresário, que a maioria tem vários grupos, joga o meu contato e aí vai. Né? Então, assim, quando você decide empreender, você tem que estar aberto para duas coisas. Primeiro, relacionar-se, né? Então, se você é uma pessoa mais fechada, você tem que entender que você precisa se relacionar para gerar conexões. E um segundo é você aprender a ser interessante. Eu vivo escutando isso, para poder ser interesseiro, né? Janguier, né, que falou lá na Big Trip de São Paulo, porque se eu não for interessante, ou seja, o que é ser interessante? É a pessoa querer me conhecer, querer se aprofundar, saber qual é a história, Monara, mas qual a dor que tu resolve? Porque quando ela tem essa conexão, foi, né, que gerou entre nós dois quando a gente chegou com o Ian, aí ele disse, Monara, tu trabalha com o quê? Ah, mas eu tenho minha esposa que já faz isso. Por quê? Porque eu fui interessante, ele quis entender o meu negócio e através disso a gente já conectou outra coisa. Aí sim, eu consigo ser interesseiro, não porque eu quero ser interesseiro para a pessoa fechar negócio, mas interesseiro no sentido, o que é que o Vini pode me ajudar se um dia eu precisar dele? Então,
tudo na vida, gente, é network. E aí, Mona, você fala em network, né? Se fala muito sobre o pitch lá de 30 segundos, né? O pitch de elevador. Pitch de elevador, Tem é o nome dela, tenso, viu? pronto. Mas só que o problema, as pessoas pensam muito nela nesse momento, entendeu? Na verdade, a gente tem que pensar no que a gente contribui pro teu negócio. Isso. Que é o lance de ser interessante, né? E não interesseiro. Quando eu tô interesseiro, eu tô pensando em mim. O interessante eu tô pensando em você. No caso, se eu tô fazendo um pitch, eu tenho que saber como é que eu posso contribuir no seu negócio. Isso E mesmo. não como você pode ser o meu cliente. Não, aí é uma coisa mais orgânica, Natural, natural. E a galera corta logo isso aí. Dependendo de como você aborda, não importa nem qual é o teu negócio, só a forma como você vai abordar, o cara já elimina ou se verdade. aproxima nesse contexto, tá? E pra gente fechar antes da nossa pergunta final, tá? Eu vejo muito hoje, cara, e eu acho isso, não sei se é perigoso a palavra, tá? Mas assim, a gente se fala muito na internet hoje o lance do empreender, né? Todo mundo tem que empreender, tá? Quando a gente fala hoje de uma geração Z que quer muito esse lance da liberdade e ao mesmo tempo o reconhecimento, como é que essa conta fecha para você? Como é que você vê hoje esse boom de cursos online, de infoprodutores aí que estão estimulando o empreendedorismo como se fosse o único e verdadeiro caminho? Na realidade, empreender, gente, é tão desafiador que tem vezes todo empresário já pensou em desistir, né? Isso é um fato. Quando eu digo que eu quero empreender, eu tenho que entender se eu tenho esse perfil para empreender. Hoje eu faço seleções de startup no processo, né? Então, exemplo, tem uns bets, que os bets são ciclos que algumas startups vão ser selecionadas para que o BS Innovation eles acelerem. Então, eu cuido desses processos. Então, às vezes, a proposta da startup é excelente, mas quem está à frente não tem o perfil. Então, eu não invisto na startup, eu invisto em quem criou a Isso é o que a gente ideia. mais escuta, né? Você investe na pessoa e não na ideia, né? Não na ideia. Então, quando eu vejo que a pessoa que tem ideia, ela não tem um perfil empreendedor, ela não tem a resiliência, ela não tem um foco, ela é uma pessoa que não sabe aguentar, não sabe aguentar pressão, porque a gente faz testes comportamentais, né? E psicológico, essa pessoa ela já não passa. A ideia Por pode mais ser que a ideia. fantástica, Esse aqui é o que mas a pessoa, o comportamental não é dela, porque empreender é muito perfil. Nem todo mundo nasceu para empreender. Como nem todo mundo também nasceu para trabalhar para alguém. Claro. Você tem que se conhecer e entender qual é o teu perfil. Mais uma vez, entra Acho no lance do estereótipo, né? É. Tipo assim, hoje o estereótipo do bem-sucedido é o cara que é empresário ou empreende. Não necessariamente. Não necessariamente. Até porque você pode ser um intraempreendedor, né? Você pode Dentro da sua empresa, com Exatamente, entendeu? certeza. Exatamente. Eu conheço pessoas que não são empreendedores e que ganham muito mais do que muitos empreendedores, que são pessoas altamente sucedidas no que faz, que às vezes são CEOs de outras empresas, porque empreender não é todo mundo que gosta de risco. Porque empreender é risco. É você lidar hoje com a receita X, amanhã é você lidar com a receita negativa, depois você subir. Nem todo mundo tem essa estabilidade de entender que tá negativo hoje, beleza, mas amanhã eu vou correr e vou alcançar o mas resultado. E tu falou uma palavra, vai, William. Não, é porque a Monara falou desse Já te assunto. cortei uns 3 vezes aqui, meu povo faz que eu tenho que parar de fazer isso. Não, eu me lembrei o quanto é importante, às vezes, você também ter a consciência disso, né? A gente fez uma contratação agora de um gestor que é muito interessante. Ele já passou por toda essa linha de empreender. Aí, quando a gente foi contratar, né? Eu fiz a entrevista, quando eu fui contratar, ele disse assim, não, William, eu entendi uma coisa. Eu já tive o time, certo? Eu já tive o clube, certo? Mas eu entendi que eu sou muito melhor como técnico do que como dono do clube. Então, eu prefiro estar aqui prefiro assumir essa posição do que continuar tentando ser dono de time, entendeu? Então, essa clareza, para mim, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na hora de falar, meu irmão, pois vamos fazer o seguinte, pois, vem pra cá que a gente tem um time pra tu poder tocar, entendeu? E o ponto central, que você tá falando é exatamente isso, né, cara? Você entender, cara, qual é o seu lugar na cadeia, né? Eu amo essa frase, Ei, macho, né? Caíto Maia, pra mim isso aí, aquela ficha ali, ela trouxe toda a clareza sobre isso, né? Ele falou que passou por todo esse processo e ele ficou doente, porque ele no meio desse processo, ele estava se colocando num ponto onde ele não estava apto para fazer aquilo. E quando ele entendeu o lugar dele na cadeia, foi onde a coisa começou a pulsar, né? A palavra que eu posso dizer é autoconhecimento.
As pessoas podem falar que empreender é maravilhoso, ou que trabalhar CLT também é maravilhoso, mas se eu tenho o meu autoconhecimento, eu tenho um sonho e eu entendo os meus limites, eu vou saber o que vai ser bom para mim. Então, assim, quando eu empreendo, eu lido com instabilidade, eu lido com pressão, eu lido com nãos, né? Eu lido com lutas diárias que muitas vezes você que é empresário dorme sozinho, você e a tua dor, e não tem ninguém para compartilhar. Porque a luta do empresário, ela é uma luta solitária. Ele pode ter vários líderes, mas no final do dia tem decisões que somente ele consegue tomar. Então, se você não consegue lidar com isso, se você não tem essa capacidade, né, esse comportamento, provavelmente você vai ser um empresário frustrado. E aí é onde você começa a dizer que empreender não é bom, ou que funcionários é ruim, ou que o mercado financeiro tá ruim, ou que o presidente é uma bosta, mas no final é você com você mesmo e você não entendeu que a grande parte dessa culpa sua são as suas escolhas, né? Eu amo quando Freud diz qual é a tua responsabilidade no meio dessa bagunça, né? E às vezes você quer terceirizar, sendo que a responsabilidade ela é sua. Então, se você vai ser um empreendedor, seja um excelente empreendedor e saiba lidar, que no final do dia é você consigo. Se você é um CLT, seja o melhor seletista, seja o melhor profissional, que tenha certeza que você vai galgar voos maiores e você vai crescer e você vai ter uma carreira estável. Mas antes de tudo, tenha um autoconhecimento. Conheça o seu perfil, procure um psicólogo, faça avaliações de perfis, faça baterias de testes para que você consiga entender quais pontos você precisa melhorar. Porque o teu pior inimigo, sabe quem é? É você mesmo, quando você não se conhece. A falta do autoconhecimento, ela nos deixa no mar de escuridão. E no mar de escuridão, infelizmente, eu não consigo fazer nada. O único sentimento que eu tenho é o sentimento da perca e da morte. Pode desligar, Bruno, aí, viu? Muito Desliga, bem, cara. Encerra o podcast, tá, galera? Eu tinha aqui mais umas 200 coisas pra poder falar com a Monara. Ei, mas eu tenho outras pautas aqui. Não, a gente vai ter que marcar outro dia, viu? Vai ter, viu, Monara? Vai ter que voltar. Vamos convidar a Monara pra um talk aqui da gente aqui, tá? Mas assim, a Monara falou muito, tem um livro, Monara, que eu queria indicar pra galera, que é O Mito do Empreendedor. Inclusive, eu tô escrevendo um material em cima desse livro, que é, não sei se tu conhece, do Michael Gerber, não sei se fala assim, mas ele fala muito sobre isso, né? Sobre as fases do empreendedorismo, que é a fase do empreendedor, do administrador e do técnico, né? Que, enfim, cara, muito legal esse livro. Você que tá querendo empreender, eu acho que vale a pena demais falar sobre isso. Ele compara essas fases do empreendedor com a nossa infância, né? Ele fala infância, adolescência, a maturidade no negócio, né? E o tema central, né, do que você falou do empreender é o risco, né? E a gente teve agora recente na palestra, é que eu tô falando, né? Aí vem com as utopias do mundo, e o cara fala, eu investi meu dinheiro no negócio, tu tava nessa palestra, tu sabe o que eu tô falando, entendeu? Né? O cara fala assim, eu acho muito legal a ESG, mas aí, ou seja, sobre sustentabilidade. Mas aí o que me lascou foi quando eu botei minha marca, eu perdi meu dinheiro porque eu fui investir, que é sustentabilidade. Não é, ou seja, sustentabilidade, no caso em questão, não era sustentável, né? E aí o cara botou o dinheiro dele e não conseguiu estabelecer a marca. A empresa levou todo o meu dinheiro. A empresa levou todo o meu dinheiro e o cara fica dizendo que ESG é importante, focando hoje no pequeno e médio empresário. Galera, bote seu dinheiro e aí você faz acontecer. Se você botar seu dinheiro, botar a sua pele em jogo, né? Realmente estiver disposto a correr o risco e ter sucesso, aí você pode falar alguma coisa. Se não, galera, você vai ser mais um aí, infoprodutor ou consultor de porra nenhuma que não construiu a sua história. É o skin the game, né? O skin the game. Exatamente. Will, nossa perguntinha final, cara, que o papo hoje foi fantástico, cara. Cara, pois é, eu queria até continuar mais, mas o Brandão já fez assim, ó, tempo. Monara, a gente sempre faz uma pergunta para poder fechar o nosso episódio, tá? Eu costumo dizer que a gente vai juntar, catalogar essas respostas aí ao longo da nossa trajetória. Por que moda é foda? Por que moda é foda? Nossa, perguntou para uma pessoa que não é muito antenada. Gente, por que a moda ela é foda? Eu digo que moda é ser você, independente de qualquer coisa, né? Para mim isso é moda. Então, se você se sente confortável em estilo, invista nele, né? A moda ela é foda porque ela me dá uma referência. Não significa que aquela referência eu vou seguir
a letra. Mas a moda, ela exala você. Ela exala a tua essência. E quando eu entendo o que a moda está pregando no mercado e eu consigo captar aquela moda que está em alta com a minha essência de ser, o meu jeito de vestir, eu digo que ela é fantástica, porque ela me dá um norte. Eu nem fico muito desatualizada, mas eu também não preciso seguir 100%, entende? Então, a moda é seguir o que você gosta de se vestir com a tendência, mas linkando, né? Se aquilo é confortável para mim ou não. Então, seja você. Mas a moda é ser você. Pronto, gostei dessa. Gostei dessa. É. E quem quiser te achar, Monara, nas redes sociais hoje? Tem da Evoé? Fala, divulga aí pra gente como é que faz pra te encontrar. Quem quiser encontrar o meu nome, Marcos até brinca, me chama de Monara, que eu sou uma predestinada a vender. Porque ele diz que eu sou Monara Sales, que não é Salles, que se brincadeira, que já tá rolando aí no mercado. Por isso que ela não tem vendedor, viu? Ela não tem comercial é ela. Sou eu mesmo, sou eu mesmo. Monara Sales. Aí eu cheguei no talk da Talos, aí o Arthur, oi, Monara Sales. Eu, meu Deus, já chegou aqui. Então, assim, gente, me perdi na pergunta. Arroba, qual é o arroba, mulher? Pronto. Monara S Bezerra. O meu Bezerra é com S, gente, tá errado. E o da empresa? E o da empresa é Evoé Gestão RH. Show de bola. Will! É isso mesmo. E você, jovem, quem quiser encontrar, cara, nessa jornada? Arroba William Marques. Tá lá, tudo certo. Show. Não esqueça de seguir, compartilhar aqui todo o nosso conteúdo nas redes sociais, @ModaEFlow, Instagram, YouTube, Spotify e TikTok. E esse jogo que vos falo aqui também, tá? É @ViniSouzaBR, tá? Agradecer aqui ao Estúdio Soul, que aqui nos recebe aqui o ModaEFlow, tá? E aí, Brandes, quero saber, episódio... eu sei que você gostou do episódio de hoje, cara. O episódio tá entregue, cara? Show de bola, galera. Tamo junto. E até o próximo episódio.